Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos continuando aqui as nossas aulas no sistema EAD através de videoaulas gravadas para esse período aí de suspensão das atividades presenciais. Nesse vídeo a gente vai fazer uma continuação sobre o assunto que a gente iniciou no vídeo anterior, que é o Império Bizantino. Então a gente vai continuar falando sobre o Império Bizantino. No vídeo anterior a gente falou um pouco das características do Império Bizantino, das conquistas, falamos da arte do Império Bizantino, falamos sobre o Imperador Justiniano, que foi o mais importante. Hoje a gente vai falar de outros aspectos relacionados à religião, à economia, à organização, como que era a defesa, sobre a importância que teve a cidade de Constantinopla e também sobre o fim do Império Bizantino. Bom, a religião do Império Bizantino é a religião cristã, né, o cristianismo, que surgiu dentro do Império Romano, cresceu no Império Romano, apesar de toda a perseguição, tornou-se religião oficial do Império Romano com o imperador Teodósio no ano de 395, e quando o Império Romano foi dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente, o cristianismo seguiu sendo a religião oficial nos dois impérios, tanto no do Ocidente, com capital em Roma, quanto no do Oriente, com capital em Constantinopla, que é o Império Bizantino. No Império Bizantino, o cristianismo, então, ele, como religião oficial do Império, ele acabou um pouco se misturando com a política, né? A política e a religião se misturaram no Império Bizantino, de modo que o imperador bizantino, ele era considerado o único soberano do mundo cristão. Então ele era considerado ao mesmo tempo chefe do poder político, né, imperador, e chefe do poder religioso, né, soberano da religião cristã. Então ele tinha um poder ao mesmo tempo político e religioso. E o Império Bizantino seguiu sendo um império com o desenvolvimento do cristianismo, ele seguiu sendo um império católico. E a cidade de Constantinopla foi consagrada pelos imperadores à Virgem Maria. Então a própria Virgem Maria era considerada padroeira da capital do Império Bizantino, padroeira de Constantinopla. Só que acontece o seguinte, né? A gente sabe que a Igreja Católica tem um soberano, né? Tem um líder geral que é o Papa, que governa a Igreja Católica a partir de Roma, né? O Vaticano fica na cidade de Roma, né? Ele era um bairro da cidade de Roma, depois se tornou um estado independente, que a gente vai ver isso em outras aulas, mas o Vaticano é em Roma. Então a sede da Igreja Católica fica na cidade de Roma. Só que a Igreja, dentro do Império Bizantino, tinha uma liderança própria, que é o patriarca. O patriarca é o chefe da Igreja cristã, chefe da Igreja Católica no mundo oriental, ou seja, no Império Bizantino. E ao longo da Idade Média, a gente vai observar algumas diferenças e algumas disputas do pensamento católico ocidental, né, comandado pelo Papa em Roma, e o pensamento católico oriental, comandado pelo Patriarca de Constantinopla. Essas diferenças, essas disputas, elas vão levar a algumas diferenças de pensamento e a algumas questões políticas. E essas diferenças de pensamento e questões políticas vão levar a uma divisão da Igreja Católica no ano de 1054. Essa divisão é conhecida como o Grande Cisma da Igreja Católica, que a Igreja Católica se divide em duas igrejas. A Igreja Católica Romana, cujo líder é o Papa, e a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Oriental, comandada pelo Patriarca de Constantinopla. Pois bem, essa separação, pessoal, a gente não deve confundir com a que vai acontecer cerca de 500 anos depois disso, que é a Reforma Protestante. A gente não está falando de Reforma Protestante ainda. A gente está falando de uma divisão entre os católicos. Ainda é uma igreja só, ainda é a Igreja Católica. Eles ainda acreditam basicamente nas mesmas coisas, só que você tem os católicos
que seguem a autoridade do Papa e os católicos que seguem a autoridade do Patriarca de Constantinopla. Hoje em dia, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana, elas têm um diálogo maior e elas se aceitam mutuamente. Uma reconhece a autoridade da outra. Então, a Igreja Católica Romana reconhece a missa da Igreja Ortodoxa como válida, os padres da Igreja Ortodoxa reconhecem as missas da Igreja Católica Romana como válida, então eles têm um diálogo. A diferença é mais organizacional, digamos, mas as crenças, as práticas, apesar de terem algumas pequenas diferenças, elas são basicamente a mesma coisa, né? E esse cisma, né, essa diferença, essa divisão, né, que aconteceu em 1054, ela tinha como pretexto uma questão teológica, uma questão a respeito do conhecimento sobre Deus. Os católicos acreditam que Deus é formado pela Santíssima Trindade, que Deus é a Santíssima Trindade. Então existe um único Deus, mas esse Deus, ele se manifesta em 3 pessoas, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa é a Santíssima Trindade. O que acontece? Ao longo da Idade Média, começaram a haver diferentes interpretações sobre a Santíssima Trindade. Os católicos romanos, né, os católicos ocidentais, defendiam que, assim, como que eles explicavam a Santíssima Trindade? Eles diziam que primeiro tem o Pai gera o Filho, e do amor entre o Pai e o Filho surge o Espírito Santo, é gerado o Espírito Santo. Então, assim que seria formada a Santíssima Trindade. O Pai gera o Filho, e do amor entre o Pai e o Filho, nós temos o Espírito Santo. Já os cristãos orientais, os cristãos do Império Bizantino, defendiam que a Santíssima Trindade era formada assim: o Pai gerava o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não seria proveniente do Pai e do Filho, ele seria proveniente diretamente do Pai. Essa questão era conhecida como a questão ou a querela da proveniência do Espírito Santo. De onde saiu o Espírito Santo? O Espírito Santo saiu do amor do Pai e do Filho, como diziam os católicos ocidentais, ou é proveniente diretamente do Pai, como dizem os católicos orientais. E essa diferença teológica foi o pretexto para a separação da Igreja Ortodoxa em relação à Igreja Católica Romana. A palavra ortodoxa é uma palavra grega que quer dizer muito certo. Orto quer dizer direito e doxo também quer dizer direito. Então ela é uma igreja muito direita, uma igreja muito certa. Então, para eles se separarem da Igreja Católica Romana. A questão é a seguinte, pessoal. Do ponto de vista teológico, dizer que o Espírito Santo é proveniente do Pai e do Filho ou proveniente diretamente do Pai não faz diferença nenhuma. Nenhum católico da Igreja Católica Romana e nenhum católico da Igreja Ortodoxa é obrigado a acreditar nisso, porque como ninguém viu Deus, você pode explicar Deus, né, a Santíssima Trindade, você pode explicar de formas diferentes. Os católicos acreditam na Santíssima Trindade, né, interpretando a Bíblia, eles acreditam que Deus se manifesta em 3 pessoas, então se você é católico, você tem que acreditar na Santíssima Trindade. Agora, se o Espírito Santo veio do amor do Pai e do Filho, ou veio diretamente do Pai, não tem como saber. Então essa questão, na verdade, não era uma questão relevante para os católicos, para os cristãos na Idade Média. Não era uma questão relevante, não era algo suficiente para separar a Igreja Ocidental da Igreja Oriental. Então qual foi o motivo por trás dessa separação? Foi um motivo político. No Ocidente, na Europa, o Papa tinha muito poder, e o Papa tinha poder sobre os reis, ele tinha mais poder do que os reis. A gente, quando entrar nas aulas específicas da Idade Média, a gente vai ver que o Papa era quem coroava os reis, o Papa tinha mais autoridade do que os reis. E no Império Bizantino, existia um medo de que o Papa de Roma tivesse influência política no Império Bizantino. Então, como eles não queriam perder poder político, não queriam correr o risco de que o imperador bizantino fosse subjugado pelo poder do Papa de Roma, eles resolveram se separar.
Então, se separar administrativamente, digamos, da Igreja Católica Romana. E aí surge a Igreja Ortodoxa. Então, na verdade, é uma disputa muito mais política do que propriamente teológica. Porque, como eu disse, essa diferença da proveniência do Espírito Santo não era uma questão relevante e ainda hoje não é uma questão relevante para os católicos. Porque essas explicações são teorias que só vão ser comprovadas o dia que as pessoas chegarem no céu e verem Deus. No dia a dia das pessoas isso não faz diferença. Existem outras questões que são muito mais relevantes. Então, então isso foi muito mais um pretexto para que os ortodoxos se separassem da Igreja Católica Romana. Mas, de novo, hoje eles até reconhecem a autoridade do Papa. Eles respondem ao patriarca, mas eles reconhecem a autoridade do Papa. Ok? Então, temos essa questão. Então, a religião no Império Bizantino, ela é a religião cristã, e a partir de 1054 é o cristianismo ortodoxo, que é um tipo de catolicismo. É um catolicismo com algumas características próprias, mas as crenças são basicamente as mesmas da Igreja Católica Romana. Bom, Constantinopla, capital do Império Bizantino. Constantinopla foi a cidade mais rica e mais movimentada da Europa durante toda a Idade Média. Constantinopla, então, foi uma cidade muito rica, muito movimentada, circulava gente do mundo inteiro por Constantinopla. E por que isso? Se vocês olharem no mapa ali, na parte amarela, que é o Império Bizantino ali, na época, no início do Império Bizantino, né? Depois em rosa são as conquistas de Justiniano, que depois ele vai perder. Constantinopla, se vocês olharem, ela tá ali entre a Europa e a Ásia. O pontinho preto ali que representa Constantinopla tá na passagem da Europa para a Ásia. A Ásia está aqui do lado direito, a Europa do lado esquerdo. Então ela fica numa posição estratégica. Constantinopla fica num ponto em que é possível passar da Europa para a Ásia, num ponto em que é possível também passar do Mar Mediterrâneo, estão vendo mais ao sul aqui no mapa esse grandão, Mar Mediterrâneo. E ali em cima, acima de Constantinopla, tem um mar menorzinho que é o Mar Negro. E Constantinopla está ali no Estreito de Bósforo. O Estreito de Bósforo é aquela faixinha de mar entre a Europa e a Ásia, que é uma faixa bem estreita. O Estreito de Bósforo banha justamente Constantinopla. E ele é a passagem, esse Estreito de Bósforo, do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo. Então Constantinopla liga a Ásia à Europa, liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo e, consequentemente, liga diferentes regiões da Europa, da Ásia e da África. Então, Constantinopla está num ponto estratégico, certo? Por ser um ponto estratégico, era uma rota de passagem por caravanas de comerciantes. Comerciantes que vinham por terra pela Europa e atravessavam o Estreito de Bósforo para chegar na Ásia, comerciantes que vinham pelo Mar Mediterrâneo em direção ao Mar Negro, ou do Mar Negro em direção ao Mar Mediterrâneo, comerciantes que partiam da Europa em direção ao norte da África, ou da África em direção a determinados pontos da Europa, ou da Ásia para a Europa, ou da Europa para a Ásia. Então é um ponto estratégico, vários comerciantes passavam por essa rota. Então por ali passavam rotas de caravanas que vinham da China, que vinham da Índia, que vinham da Pérsia, né, do Extremo Oriente, e traziam produtos como ouro, prata, pedras preciosas, seda, marfim, armas, tinturas, porcelanas, canela, açúcar, gengibre e uma série de outras coisas, que vinham do Extremo Oriente e eram vendidos nos mercados europeus e africanos. E também passavam por Constantinopla produtos africanos e europeus que eram levados para o Extremo Oriente para ser vendidos na China, na Índia e na Pérsia. Como passavam muitos produtos ali por Constantinopla, parte desses produtos acabava ficando lá em forma de impostos. Então, Constantinopla cresceu muito, enriqueceu muito, graças a esse comércio entre diferentes regiões do mundo, por ela estar justamente num ponto estratégico, ok? Essa foto, pessoal, é uma foto de satélite do que seria a cidade de Istambul hoje.
Então vocês estão vendo aí esses 3 pontos que aparecem aí no mapa. Esses 3 pontos que aparecem no mapa fazem parte da cidade de Istambul, atual da antiga, e são parte da antiga Constantinopla. Se vocês repararem aí esse canal que existe no centro do mapa aí, onde tem vários barquinhos navegando, né, tem duas partes de terra mais à esquerda e uma parte de terra mais à direita. Essa faixa de água aí que passa entre a terra que está à direita e as terras que estão à esquerda, esse é o Estreito de Bósforo, que é o caminho entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Vocês vão reparar que é um trecho bem pequeno de água, né? Você, estando em Istambul hoje, na parte europeia, você consegue ver do outro lado do Estreito de Bósforo a parte asiática. Então você consegue ver o outro continente. De uma margem do Estreito de Bósforo você enxerga a outra. Uma margem é a Europa, a outra margem é a Ásia. Mais ou menos como aqui em Uruguaiana, se a gente chegar na beira do rio Uruguai, a gente enxerga a Argentina do outro lado. Em Constantinopla, se você está do lado europeu, você consegue enxergar a Ásia. Se você está do lado asiático, você consegue enxergar a Europa. Então é bem curtinho. Então, por ser uma região ali, uma faixa estreita de água, era uma ligação interessante entre os dois continentes. E ainda é um ponto estratégico, na verdade, né? A cidade de Istambul ela ainda é uma região estratégica. Não tem mais a mesma importância que teve na Idade Média, mas ela ainda é considerada um ponto estratégico que liga a Europa à Ásia. Ok? Continuando. Aqui a gente vai analisar um documento histórico. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é um tecido produzido em Constantinopla no século IX. Esse tecido, ele hoje está no Museu Diocesano de Bressanone, na Itália, mas ele foi feito em Constantinopla. Esse tecido é um tecido de seda. Seda é um produto de origem chinesa. E o desenho representado nessa seda é uma águia. A águia era o símbolo do poder do Império Romano. E aí a pergunta é, o que um tecido de origem chinesa está fazendo em Constantinopla e tem um desenho romano nele? Né? O que isso significa? Né? Então esse documento histórico mostra pra gente a mistura de influências, a mistura de informações, a mistura de povos que passavam por Constantinopla. Constantinopla recebia produtos de várias origens, como por exemplo a seda chinesa, e eles aprenderam as técnicas chinesas para produzir o tecido. Eles estamparam o tecido e a estampa desse tecido é uma estampa de origem romana, uma estampa que faz referência à cultura romana. E o Império Bizantino é herdeiro do Império Romano. Então ali em Constantinopla você vai encontrar diversos artefatos, diversos produtos que vão ter características como esse tecido. Ele é um tecido de origem chinesa, mas que tem uma estampa ocidental, uma estampa romana. E isso mostra que Constantinopla teve contato com essas diferentes culturas. Então vocês vão encontrar, então a gente consegue encontrar vestígios arqueológicos, objetos em museus que mostram essa mistura de culturas de diferentes lugares, o que era absolutamente comum em Constantinopla, que faz essa ligação entre o Oriente e o Ocidente. Ok? Agora vamos falar um pouco sobre a cidade de Constantinopla. A cidade de Constantinopla foi, né, como eu já disse algumas vezes nesse vídeo anterior, a cidade mais importante da Idade Média. Foi a maior cidade, a mais importante, a mais rica cidade da Idade Média. Mesmo quando o Império Bizantino estava em momentos de declínio, não estava tão bem, a cidade de Constantinopla continuava sendo muito rica. E Constantinopla tinha uma infraestrutura, já na Idade Média, equivalente ou até superior a muitas cidades que existem hoje. E comparado às cidades europeias da Idade Média, Constantinopla era muito maior, tinha uma infraestrutura muito melhor. Né? Depois a gente vai ver
Na Europa medieval, as cidades eram muito pequenas e praticamente não tinham estrutura. E Constantinopla não. Constantinopla era uma cidade imensa, com uma estrutura muito boa. E ela traz isso como herança do Império Romano, né? A gente viu que no Império Romano as cidades tinham uma grande estrutura, né? Os romanos caprichavam na infraestrutura das suas cidades, nas suas estradas, nas suas construções, e Constantinopla herdou isso do Império Romano. Então era uma grande cidade com uma grande estrutura, e diferentemente do que aconteceu na Europa, durante a Idade Média, Constantinopla manteve-se como uma grande cidade. Como que Constantinopla era organizada? Constantinopla era organizada em 14 bairros, e cada bairro tinha um curador. Então, cada bairro tinha um administrador específico para tomar conta, resolver as questões referentes àquele bairro. Então, para deixar a administração mais eficiente, eram nomeados administradores para cada bairro. E o que tinha em Constantinopla ofertado à população? Constantinopla tinha hospitais gratuitos, tinha grandes hospitais e gratuitos para atenderem a população. Constantinopla tinha um sistema de iluminação pública, obviamente não era luz elétrica, né, ainda não existia, mas ela tinha um sistema de postes, né, que eram acesos, né, luminárias com fogo, que eram acesos à noite para que as pessoas pudessem circular à noite durante a cidade. Eram raras as cidades que tinham isso pelo mundo na Idade Média, Constantinopla tinha. Era uma cidade com banhos públicos. Os banhos públicos eram locais em que as pessoas tomavam banho, compartilhavam. Daria pra gente comparar talvez com piscinas públicas, né? O banho público não é assim, não tenho banheiro em casa, vou tomar banho no banho público. Não. O banho público é um lugar meio que de lazer, assim, né? É um local que as pessoas frequentam, né? Meio que de lazer, assim, mas em que elas se banham, né? Não eram exatamente piscinas, mas dá pra gente comparar com piscinas hoje em dia, no sentido de que é um lugar que as pessoas frequentam mais como um entretenimento, como uma diversão, né? Não é que, vou tomar banho lá porque não tenho banheiro em casa, não é essa a questão. Constantinopla também tinha um corpo de bombeiros para proteger a cidade de possíveis incêndios, né? Na Idade Média, os incêndios eram relativamente comuns em cidades. Na Europa, cidades inteiras às vezes eram destruídas por incêndios devido ao material em que as casas eram feitas, né? Qualquer pequeno incêndio podia ter grandes proporções. E Constantinopla tinha um corpo de bombeiros preparado para evitar esses incêndios. E Constantinopla também tinha uma rede de água e esgoto bastante complexa. De novo, se a gente comparar com a Europa na Idade Média, com a Europa no mesmo período, isso praticamente não existia. E é curioso a gente pensar que na época do Império Romano existia uma rede de água e esgoto na Europa, e durante a Idade Média essa rede de água e esgoto vai desaparecer, as cidades vão perder a infraestrutura que tinham na época do Império Romano. Já Constantinopla manteve essa estrutura e aperfeiçoou a estrutura que tinha desde a época do Império Romano. Então, em Constantinopla, eles preservaram e aperfeiçoaram a infraestrutura feita na época do Império Romano. Já na Europa, essa estrutura foi perdida, não foi preservada, ok? Aqui, pessoal, a gente deu meio que um zoom na parte principal de Constantinopla, que seria o centro de Constantinopla, que seria a região da Praça do Barão de Constantinopla. Não, estão os principais edifícios de Constantinopla. Quais são os principais edifícios de Constantinopla? São 3. A Catedral de Hagia Sófia representa a religião do Império. O Palácio Imperial, onde vive o imperador, onde vive e trabalha o imperador, representa o poder político de Constantinopla. E nós temos o hipódromo representa o povo de Constantinopla. Tá, então, esses são os 3 prédios principais. A Catedral representa a religião, o Palácio Imperial representa o poder político, e o hipódromo representa o povo. Então, esses seriam os 3 pilares da sociedade do Império Bizantino: a religião, o imperador e o povo. Aqui a imagem melhor para vocês visualizarem. Está escrito em espanhol, mas vamos identificar ali. Ali onde parece um estádio com uma pista de atletismo é o hipódromo.
a gente vai analisá-lo daqui a pouco. A Catedral de Santa Sofia ali está na pontinha do lado direito. E o Palácio Imperial é esse complexo aí, com esse grande complexo, essa grande construção que está aí um pouco no centro, um pouco mais à esquerda, aí nesse desenho. E a gente tem outras estruturas ali, tem o porto, tem o farol, tem o Senado de Constantinopla. Constantinopla, assim como o Império Romano, tinha um Senado, né? Mas esse Senado não tinha o mesmo poder, a mesma influência que existia na época do Império Romano, já que em Constantinopla o imperador tinha poder absoluto. Então a gente tem aí a parte central de Constantinopla, aí a região onde estão os prédios mais importantes. Como a gente já analisou no vídeo anterior a Catedral de Santa Sofia, a gente vai focar agora no hipódromo e no Palácio Imperial. Então, quem não lembra da Catedral de Santa Sofia, o que ela é, como ela é, o que ela representa para a cultura, volta no vídeo anterior, ok? Palácio Imperial. Esse palácio, pessoal, para vocês terem ideia do tamanho dele, do que a gente está falando? A gente está falando de um palácio que chegou a ter 20 mil pessoas trabalhando dentro dele. Então é um palácio muito grande, é uma construção muito grande. Então, um lugar em que trabalham 20 mil pessoas é gigantesco, né? O que tem nesse Palácio Imperial? Além de toda a parte administrativa do Império Bizantino, de toda a parte administrativa da cidade de Constantinopla, além de ter o lugar onde trabalha o próprio imperador, onde trabalham seus ministros, seus assessores, seus funcionários, dentro do Império a gente também tem algumas outras atividades produtivas relacionadas ao artesanato e ao comércio. Então, dentro do palácio também existem oficinas de artesanato produzindo tecidos de seda, produzindo armas, produzindo joias e produzindo peças de marfim. Então, utilizando os produtos que vinham de várias regiões do mundo e que parte deles ficavam em Constantinopla em forma de impostos que eram cobrados dos comerciantes. E esses artesãos trabalhavam com essa matéria-prima fazendo diversos produtos. E esses produtos eram extremamente valiosos e eram vendidos com um grande lucro no comércio ali de Constantinopla. Constantinopla também tinha seus grandes comerciantes que vendiam seus produtos em diferentes regiões do mundo. Então o palácio não era apenas um lugar, um setor administrativo, não era apenas um local em que as pessoas, em que se administrava o império, em que se administrava a cidade. Ele era também um local de produzir artigos que iam ser vendidos, né? Artigos importantes para a economia. Ok? Aqui nós temos o hipódromo. Essa é uma reconstituição de como seria o hipódromo, né? Aqui nessa imagem aqui nós temos um desenho, né? Que depois eu vou dar uma dica para vocês, indicar onde vocês podem encontrar desenhos sobre a antiga Constantinopla. E aqui a gente tem uma reprodução também feita em computador sobre como seria o hipódromo. O hipódromo, né? O nome hipódromo, hippos, em grego, quer dizer cavalo. Então, o hipódromo era um local basicamente de corridas de cavalos. Então, o que acontecia no hipódromo? A atividade principal, aí pelo formato que vocês estão vendo, que parece uma pista de corrida, era um local de corridas de carros. Como assim corridas de carro? Não automóvel, né? Carros puxados a cavalo. Corridas de carroças ou corridas de bigas, né? Bigas eram aquelas pequenas carruagens que a pessoa vai em pé e o cavalo puxa. Então eram essas corridas que eram feitas. Mas não apenas corridas. O hipódromo, para Constantinopla, ele tinha uma importância semelhante ao Coliseu em Roma. Então ele era um local para divertimento público. O povo se reunia, né? O hipódromo tinha capacidade para milhares de pessoas, assim como o Coliseu. Então era um lugar onde o povo de Constantinopla se reunia para assistir a espetáculos. Né? Então essas corridas de carros faziam parte dos espetáculos. Caçadas simuladas, né? Caçadores faziam simulações de caçadas, né? Para entreter o povo. Eram feitos ali exercícios acrobáticos, né? Espetáculos mais ou menos parecidos com o que a gente vê no circo hoje, né? Exercícios de malabarismo, acrobacias.
né, eram realizados no hipódromo em Constantinopla. Também eram encenados dramas religiosos, né? Peças de teatro eram encenadas em Constantinopla, e como a gente está falando de um lugar muito religioso, essas peças geralmente tinham um cunho religioso. Passagens da vida de Cristo, passagens bíblicas, ou representações da vida de santos, ou peças de teatro com alguma moral, ensinando alguma virtude, alguma prática que os cristãos devem seguir. Então tudo isso também era encenado no hipódromo de Constantinopla. Também eram feitos torneios de cavaleiros, né? Aqueles torneios de cavaleiros medievais que a gente vê nos filmes, né? Um cavaleiro correndo em direção ao outro, cada um com uma lança com o objetivo de derrubá-lo do cavalo. Era feito no hipódromo também, né? Então o hipódromo ele carrega algumas coisas que vinham da antiguidade, né? Semelhantes ao que tinha no Império Romano, e vai ter também coisas características da Idade Média, como essas lutas, esses torneios de cavaleiros. Ah, tinha lutas de gladiadores no hipódromo? Não, não tem mais lutas de gladiadores, né? Com o cristianismo se tornando religião oficial do Império Romano, as lutas de gladiador deixaram de existir. Então, no Império Bizantino não vai ter lutas de gladiadores. Isso ia contra os princípios do cristianismo. Então, esse tipo de coisa não existia mais. Ah, então quer dizer que o hipódromo não tinha mais espetáculos sangrentos como no Coliseu? Não exatamente. No hipódromo aconteciam execuções públicas de funcionários corruptos. Então, funcionários públicos corruptos quando eram condenados à morte, tinham sua pena executada no hipódromo. Então, eles eram mortos no hipódromo, lotado na presença da população. Então, a gente está falando aí de práticas, né, dentro do Império Bizantino, as práticas, as execuções eram feitas em praça pública para que servissem de exemplo, né? Para que as pessoas vissem, olha o que acontece com quem é corrupto, com quem não preserva o patrimônio da cidade, para quem trai o imperador, né? Então isso tudo era feito para que as pessoas não quisessem fazer isso, né? Não quisessem cometer esses crimes. Então, o hipódromo também é local de execuções públicas. Então, assim, seja para entretenimento, seja para essas execuções públicas, seja para se transmitir algum recado, alguma mensagem de cunho religioso, o hipódromo é um local de reunião das pessoas, por isso ele representa o povo, né? As pessoas se reúnem no hipódromo. E vocês estão vendo aí na imagem, no centro do hipódromo, a gente tem aí uma fileira com vários monumentos, alguns deles que parecem um obelisco aqui de Uruguaiana, de fato são obeliscos, né? Obeliscos são monumentos construídos para se comemorar ou para se representar um evento importante, geralmente uma vitória importante, ou algum marco importante da história de um povo. Então, o centro do hipódromo tinha uma série de obeliscos que representavam vitórias ou conquistas do Império Bizantino. O hipódromo existe ainda hoje? Não mais. Hoje, onde era o hipódromo de Constantinopla, lá na cidade de Istambul, existe uma grande praça. Então não existe mais o estádio. Mas essa grande praça ainda preserva alguns dos obeliscos, como esse que vocês estão vendo na imagem. Esse obelisco era um dos obeliscos que existia no Império Bizantino. Então esses obeliscos, ou eles eram construídos, né, para se comemorar uma vitória, para se comemorar um acontecimento importante do Império Bizantino, ou eles eram trazidos de outras regiões. Esse obelisco, por exemplo, se vocês repararem, ele está escrito em hieróglifos, né? Ele tem uma mensagem escrita em hieróglifos. Então esse obelisco ele foi trazido do Egito. Os obeliscos eram utilizados no Egito Antigo também com essa função de comemorar grandes feitos dos faraós. E o Império Bizantino, quando conquistou o Egito, trouxe um desses obeliscos para Constantinopla e deixou ele exposto ali dentro do hipódromo. E hoje ele continua na cidade de Istambul, só que numa praça, né? Não existe mais o estádio em volta. Existe uma grande praça e alguns daqueles obeliscos
ainda estão preservados, outros já não existem mais. Ok? Continuando. Aqui uma dica importante. Depois vocês procurem no Google, joga lá no Google Imagens, Constantinopla, Antoine Elbert. O Antoine Elbert é um ilustrador, né, um desenhista europeu, que a partir dos relatos, né, dos textos que ele leu sobre a história de Constantinopla, ele fez desenhos tentando reconstituir como era a cidade, tentando mostrar como era a Hagia Sófia naquela época, como era o Palácio do Imperador, como era o hipódromo, como era o porto, enfim, como era a cidade de Constantinopla, como eram os prédios naquela época. Ele tem alguns errinhos históricos, né, como, por exemplo, colocar juntos prédios que existiram em épocas diferentes, mas, no geral, né, ele tem alguns erros de proporção, às vezes o prédio ele desenha como se fosse maior ou menor do que era na verdade, mas através desses desenhos dá pra gente ter uma noção muito boa de como era Constantinopla no seu auge, né, durante a Idade Média. Então, depois, quem quiser saber um pouco mais sobre a aparência da cidade de Constantinopla, dá uma procurada aí no Antoine Elbert, ok? Pois bem, proteção da cidade. Como que a cidade de Constantinopla se protegia dos inimigos? Aliás, antes de entender como que ela se protegia dos inimigos, por que Constantinopla precisava se proteger? Simples, óbvio, porque era uma cidade muito rica. Segundo, era uma cidade num ponto estratégico. Então, como é uma cidade muito rica, num ponto muito estratégico, vários povos, vários reinos queriam conquistar Constantinopla para ter acesso às suas riquezas e para ter acesso à posição estratégica entre a Europa e a Ásia. Então, o Império Bizantino, para defender sua capital e suas riquezas que estavam ali, teve que desenvolver um complexo sistema de defesa. E esse complexo sistema de defesa protegeu a cidade durante quase 1000 anos. Então, foi um sistema bastante eficiente. Esse sistema de defesa, esse sistema complexo, ele era composto por um fosso que cercava toda a cidade de Constantinopla era cercada por um fosso que tinha 20 metros de largura e 7 metros de profundidade. Então era um fosso muito grande, né, muito largo, para separar bem as fronteiras da cidade. E esse fosso era muito profundo. Esse fosso poderia ter água ou não. Geralmente não, né? Porque se tem água dá para atravessar nadando com certa facilidade. Mas né, sem água é uma queda que pode causar grandes ferimentos e é difícil de tirar a pessoa lá de dentro, né? Esse fosso com 7 metros de profundidade. 7 metros de profundidade equivale mais ou menos a 2 andares de um prédio. Então ele é bem, bem profundo. E depois do fosso existia uma linha, aliás, 3 linhas de muralhas ao longo de 20 quilômetros de extensão. Então a cidade era toda composta por 3 linhas de muralhas. Então você tinha o fosso e mais 3 muralhas para entrar na cidade. E vocês estão vendo aí nesse mapinha, esse mapa é um mapa medieval mostrando aí Constantinopla e a muralha em volta dela. E ali do outro lado é o restinho de Constantinopla. Vocês vão ter um pedacinho de Constantinopla do outro lado. Então ali Constantinopla tinha 3 linhas de muralhas. E ao longo dessas 3 linhas de muralhas existiam 50 portas fortificadas, guardadas por soldados, para controlar o acesso, né, a entrada e a saída de pessoas de Constantinopla. Então ninguém conseguia entrar sem autorização, ninguém conseguia sair sem autorização, para garantir que invasores não entrassem para tentar um ataque e para garantir que ladrões não levassem riquezas da cidade, né, na saída. Então era uma cidade extremamente bem guardada. Por ser uma cidade muito rica, num ponto muito estratégico, ela tinha que ser extremamente bem guardada, extremamente bem defendida. Então aqui nesse desenho a gente tem uma representação aí do fosso, né? Aqui o fosso está com água, mas eu disse que não necessariamente teria água, né? A gente tem aí as fileiras de muralhas. Nesse desenho estão aparecendo só 2 fileiras de muralhas, mas na verdade eram 3 fileiras de muralhas,
Vocês estão vendo aí que essas muralhas tinham torres onde ficavam soldados, né, sentinelas, guardando, né, observando para ver se não chegavam inimigos. E ao longo da muralha tínhamos ali as portas, né, que guardavam, que faziam as portas que faziam o controle, né, também portas controladas por soldados que faziam a fiscalização de quem entrava e de quem saía. Então a gente tem aí essas fileiras de muralhas. Então imaginem, para invadir Constantinopla você tinha que passar pela primeira fileira de muralhas, vencer os soldados que estão guardando essa primeira fileira de muralhas, depois passar pela segunda fileira de muralhas, vencer os soldados que estão guardando, passar pela terceira fileira de muralhas e vencer os soldados que estão ali guardando, passar pelo fosso e só então entrar na cidade. Então é um sistema bem complexo de defesa. Aqui, pessoal, a gente tem um desenho medieval. Como a gente já discutiu na arte bizantina, a arte europeia medieval também não está muito preocupada com realismo, também não está muito preocupada com proporções. Então aqui nesse desenho estão representadas as muralhas de Constantinopla. Se vocês olharem no centro também está representada a catedral, né, a Hagia Sophia. Mas não, a proporção não é muito boa, né? O desenho, tipo, as muralhas não parecem ser assim tão grandes, ou a catedral não parece ser assim tão grande, né? Mas aí está representado. Mas se vocês olharem aí do lado direito aí, vocês vão ver que, como eu expliquei, né, Constantinopla tem um pedacinho para a Europa, tem um pedacinho para um outro lado que também na Europa, e ela também tem um pedacinho para a Ásia. E nessa parte ali, nessa fileira de água, isso não é o Estreito de Bósforo, tá? Mas é um braço de água ali que entra um pouquinho em direção ao interior do continente, que está entre duas partes da cidade de Constantinopla. Vocês vão ver que tem umas correntes ali. Esse sistema de correntes era para impedir a entrada de navios. Então os navios só conseguiam passar para atracar no porto de Constantinopla se essas correntes estivessem afrouxadas. Se a corrente está esticada, o navio não passa. Então elas também servem para o controle da entrada de navios. Então é um sistema bastante complexo de defesa, para não entrar qualquer navio, não entrar pessoas sem autorização, ok? Aqui, pessoal, nessa foto a gente tem algumas ruínas das antigas muralhas de Constantinopla, né? Dá para a gente ter uma noção do tamanho, né, dessas muralhas, o tamanho dessas construções, da solidez dessas muralhas, né? Então elas ainda existem hoje na cidade de Istambul, elas podem ser visitadas, né? Uma pessoa que vá até a cidade de Istambul pode ver de perto essas muralhas, ou o que sobrou dessas muralhas, né? A gente tem fragmentos dessa muralha ao longo da cidade. Dá para visitar e dá para a gente ter uma noção, né, de como eram grandes. Ali no cantinho, se vocês separarem, tem um carro. Então, pelo carro ali, dá para a gente ter noção do tamanho dessas torres e dessas muralhas, ok? Aqui é um dos portões de Constantinopla, que foi preservado. Então, como eu falei, tinha 50 portas fortificadas. Então, vejam que tinha ali as fileiras de muralhas, as torres, né, com soldados para fazer a defesa, e só conseguia passar por essa porta quem tinha autorização. Então, era controlado o acesso tanto para entrar quanto para sair de Constantinopla. E ali a gente tem uma pessoinha, né, na calçada, para a gente ter noção do tamanho dessa muralha, né. Claro, hoje tem uma rua asfaltada, né? Algumas das entradas da antiga Constantinopla foram preservadas, né? Servem meio que como ponto turístico, então alguns acessos à cidade de Istambul atual você faz passando pelas antigas portas da muralha de Constantinopla. Então aí também com essa pessoinha aí dá para vocês terem noção do tamanho dessas muralhas, dessas torres que defendiam a cidade. A população de Constantinopla a gente considera como uma população, aliás, pela população de Constantinopla nós consideramos a cidade como uma cidade cosmopolita. O que é uma cidade cosmopolita? Cosmopolita é uma cidade que reúne pessoas do mundo inteiro.
se a gente pensar, por exemplo, grandes cidades do mundo hoje, a cidade de Nova York é uma cidade cosmopolita, lá frequentam pessoas do mundo inteiro. No Brasil, a gente tem, por exemplo, a cidade de São Paulo, é uma cidade cosmopolita, ali moram pessoas de vários lugares do mundo, pessoas de vários lugares do mundo frequentam ali por negócios, pelo turismo, são cidades que reúnem produtos de vários lugares do mundo, lojas de vários lugares do mundo, empresas de vários lugares do mundo. Constantinopla tinha essa característica, era uma cidade cosmopolita. Por quê? Em Constantinopla não viviam apenas habitantes ou cidadãos do Império Bizantino, que falavam grego. Ali circulavam ou moravam não apenas cristãos que falavam grego, moravam ali judeus, muçulmanos, do ponto de vista étnico, de outros povos, russos, italianos, espanhóis, egípcios, búlgaros, armênios, etc, 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 etc. Então tinha gente do mundo inteiro. Por quê? Ali era um ponto estratégico. Circulavam mercadorias e comerciantes do mundo inteiro, passando entre a Europa e a Ásia, entre a Europa e a África, entre a Ásia e a África. Então circulava gente do mundo inteiro e gente do mundo inteiro morava em Constantinopla. Então era muito comum você ver em Constantinopla pessoas falando línguas diferentes, como era não só as línguas de Constantinopla, né, não só o grego, mas línguas de vários lugares do mundo. Então circulando por Constantinopla você via pessoas com várias religiões, com vários costumes, falando diferentes línguas, convivendo ali na cidade. E Constantinopla, no século XI, chegou a ter 1 milhão de habitantes. Para vocês terem noção do que isso significa na Idade Média, no século XI, as maiores cidades da Europa não tinham mais, era muito raro uma cidade europeia ter mais do que 20 mil habitantes. Constantinopla tinha 1 milhão, então a gente está falando aí de 50, não, de 50 vezes mais, a gente está falando de 50 vezes mais do que a maior cidade europeia. Então, de 20 mil para 1 milhão, a gente não está falando de 10 vezes mais, a gente está falando de 50 vezes mais. Né? Então, Constantinopla era uma cidade muito grande. 1 milhão de habitantes é muito grande, mesmo para os padrões de hoje, que a população mundial é muito maior do que a população da Idade Média. Então, a gente está falando de uma cidade realmente muito grande. Uma cidade no Brasil com 1 milhão de habitantes é uma cidade muito grande. E naquela época, então, ainda mais naquela época, então Constantinopla era uma das maiores cidades do mundo, uma das cidades mais importantes. Aliás, na Europa era a cidade mais importante, era a maior cidade da Idade Média, né, chegou a ter 1 milhão de habitantes. Okay? E esses habitantes, né, essa grande população, muito em conta da posição estratégica, muito em conta do fato de ser uma cidade cosmopolita, de receber pessoas de diferentes lugares do mundo. Ok? Continuando. O comércio em Constantinopla. O comércio era a principal atividade, era a principal fonte de riqueza do Império Bizantino e da cidade de Constantinopla. Por isso, ele era regulado de forma muito severa. As autoridades municipais em Constantinopla exerciam um controle muito grande sobre o comércio. Como que esse controle era feito? Primeiro, cadastro de comerciantes e artesãos. E segundo, proibição de diversificar negócios. Então vamos supor, você é um comerciante que vende tecidos de seda. Você vai lá, procura as autoridades municipais e você vai fazer um registro lá, uma autorização para que você venda tecidos de seda. E aí a administração municipal vai te dar lá um documento que te autoriza a vender tecidos de seda. Tendo esse documento, você não pode exercer nenhuma outra atividade que não seja vender tecidos de seda. Então você era proibido de diversificar negócios. Você não podia vender tecidos de seda e objetos de couro. Não, se você é um comerciante de tecidos de seda, você tem autorização para vender tecidos de seda e você não pode vender outro tipo de produto. Qual que é a punição? Se eu sou um comerciante que tem autorização para vender tecidos de seda e estou vendendo, digamos, objetos de marfim, eu posso ser preso
como um traficante, como um contrabandista, porque eu estou vendendo produtos que eu não tenho autorização. E a mesma coisa com os artesãos. Se eu sou um artesão que trabalha com marfim, eu faço esculturas de marfim. Se eu tenho autorização para trabalhar se eu sou registrado como um artesão que faz esculturas de marfim, eu não posso trabalhar como ourives, né, que é quem trabalha com o artesão que trabalha com ouro. Então, se eu tenho autorização para trabalhar com marfim, eu não posso trabalhar com ouro. Não posso diversificar os negócios, só posso ter uma atividade. E por que isso? Porque isso era uma forma das autoridades controlarem, né? Se cada comerciante, se cada artesão só pode exercer uma atividade, fica mais fácil de identificar quem está contrabandeando, quem está exercendo uma atividade ilegal. Porque é mais fácil, se eu vejo alguém, um comerciante, transportando 2, 3, 4 tipos de produtos, eu sei que no máximo um deles é legal, então essa pessoa está fazendo contrabando. Né? Fica mais fácil de identificar os contrabandistas, fica mais fácil de controlar a produção. Além disso, quantidades, preços, salários e margens de lucro eram controlados pelo Estado. Não existia livre concorrência. Se eu vendia tecidos de seda, por exemplo, eu tinha que vender esses tecidos de seda com um preço estabelecido pelo governo. Não é o comerciante que estabelece o preço do produto, é o governo. Mesma coisa a quantidade de produtos. O artesão não pode produzir a quantidade que ele acha que deve. É o governo que estabelece a quantidade de produtos. Ele vai produzir tanto, não pode produzir nem mais nem menos. Ou tem que produzir de tanto a tanto. Tem um mínimo e um máximo. Por que isso? Também para ajudar a controlar a circulação das mercadorias. Controlando as quantidades, eu consigo controlar o preço, eu consigo controlar a qualidade. Então, eu acabo com a concorrência dentro de Constantinopla. Dentro de Constantinopla, eu acabo com a concorrência e eu consigo controlar o que está sendo produzido, o que está circulando e os impostos que são cobrados. Então, com isso também é controlada a margem de lucro. O governo estabelece o quanto você vai ganhar com o comércio, o quanto você vai ganhar com o artesanato. Não é definido pelo próprio trabalhador, pelo próprio comerciante, pelo próprio artesão. Tudo é definido pelo governo. Isso é uma forma do governo conseguir controlar a riqueza que está circulando. Se todo mundo ganha igual, se todo mundo tem a mesma margem de lucro, se os preços são os mesmos, se as quantidades são as mesmas, qualquer coisa que sair desse padrão vai despertar a desconfiança das autoridades. As autoridades vão em cima para ver o que está acontecendo, para ver se não está acontecendo algum contrabando, se não está acontecendo alguma produção ilegal. Então, tudo isso é com o objetivo de controlar a economia, de controlar a circulação de mercadorias dentro de Constantinopla. Outra medida, as mercadorias em Constantinopla recebiam um selo de autorização. Então, todo comerciante que chegava com mercadorias no porto de Constantinopla, uma das primeiras medidas era receber as suas mercadorias recebiam um selo. E só podia circular dentro de Constantinopla as mercadorias com selo. Se a mercadoria não tivesse esse selo, era contrabando. E o porquê desse selo? Porque toda mercadoria que chega em Constantinopla, ela paga um imposto. E é um imposto de 10% sobre o valor do produto. Então, para receber o selo, tinha que pagar o imposto. E aí só podia circular na cidade depois de pagar o imposto com esse selo. Se não tem o selo, é porque não pagou o imposto. Se está circulando sem pagar imposto, é contrabando. E aí a pessoa pode ser punida. E as punições podem ser severas. Pode ser multa, pode ser prisão, pode ser expulsão da cidade. E além do imposto sobre importação, todo produto que chegava em Constantinopla tinha que pagar um imposto, também existia um imposto de 10% para exportações. Então os produtos que saíam de Constantinopla também pagavam imposto para poder sair da cidade. Então, os mercadores que estavam só de passagem por Constantinopla, digamos, está trazendo tecidos da China e passa por Constantinopla para levar esses produtos para a Itália, digamos, porque é caminho, ele vai pagar imposto duas vezes. Ele paga imposto quando entra em Constantinopla e paga imposto quando sai de Constantinopla. Então era assim que Constantinopla enriquecia, cobrando esses impostos.
Mesmo assim, pessoal, como é um ponto estratégico, compensava para os comerciantes passarem por Constantinopla, porque a viagem era mais curta, portanto mais barata. Então compensava fazer seus produtos circularem em Constantinopla. E além disso, muitos comerciantes aproveitavam essa passagem por Constantinopla para ter contato com comerciantes e produtores de outros países, de outros produtos, né? É uma cidade cosmopolita. Então, às vezes, um mercador chinês encontra um comerciante árabe em Constantinopla e fica sabendo de alguns produtos que estão sendo trazidos da África, e aí ele já faz negócios. Um mercador italiano encontra com um mercador ali do norte da África e fica sabendo de produtos, já faz negócios ali. Então, mesmo pagando todos esses impostos, era muito vantajoso para os comerciantes circularem por Constantinopla. Ou na própria Constantinopla, eles encontravam produtos, às vezes encontravam negócios muito bons, produtos muito valiosos, que poderiam ser vendidos com lucros muito altos em seu país de origem ou no lugar para onde ele está viajando. Então, Constantinopla era um lugar muito interessante para os comerciantes. Mesmo tendo todos esses impostos, ainda assim eles lucravam muito passando por Constantinopla. E além de tudo isso, Constantinopla também cobrava impostos sobre bens de consumo, sobre heranças e sobre propriedades. Bens de consumo são aqueles produtos que duram um pouco mais, né? Hoje em dia, na nossa sociedade, seriam eletrodomésticos, automóveis. Ali a gente está pensando, na época de Constantinopla, em embarcações, a gente está pensando em alguns utensílios domésticos, né? Então os bens de consumo são aqueles bens que duram um pouco mais, assim, não é alimentação que você consome, né, que você come. Os bens de consumo são aqueles bens que você fica com eles por algum tempo, né, que eles duram algum tempo. Então eram cobrados impostos sobre esses bens de consumo. Se você tinha muitos desses bens, você acabava pagando mais impostos. Impostos sobre herança, então se você recebia uma herança, uma parte dessa herança ficava para o governo em forma de impostos. E também impostos sobre as propriedades. Se você tem propriedades, você paga impostos com base no valor dessas propriedades. Então, a principal fonte de riqueza de Constantinopla eram os impostos. E o que mais gerava impostos para Constantinopla era o comércio. Então, os impostos cobrados dos comerciantes que vinham do mundo inteiro e passavam por Constantinopla geravam muita riqueza para Constantinopla e para o Império Bizantino. E eram esses impostos que proporcionavam a Constantinopla essa condição de principal cidade europeia, ou principal cidade do mundo na Idade Média. Vocês vão reparar que muitas vezes eu falo a Europa como um lugar separado do Império Bizantino e às vezes eu falo de Constantinopla como uma cidade europeia. O Império Bizantino, ele tinha territórios na Europa, Constantinopla fica na Europa, mas culturalmente e economicamente o Império Bizantino é um lugar à parte do restante da Europa. A gente vai ver na Idade Média, o restante da Europa tem características diferentes do Império Bizantino. Então por isso que às vezes eu falo a Europa como uma coisa, o Império Bizantino como outra. Mas eu também falo que Constantinopla era a maior cidade da Europa, porque geograficamente Constantinopla ficava na Europa, no continente europeu. Então por isso que às vezes eu falo como se fossem coisas diferentes, Europa e Império Bizantino, e às vezes eu falo como a mesma coisa, né? Geograficamente está na Europa, mas culturalmente, economicamente, o Império Bizantino é diferente da Europa, ok? Só me ocorreu de falar isso para não gerar dúvidas. Enfim, pessoal, como tudo nessa vida, a gente precisa encerrar um assunto, né? Como tudo nessa vida, o Império Bizantino chega ao fim. E o Império Bizantino chega ao fim no século XV. Então a gente está falando de um império que existiu durante toda a Idade Média. E o fim do Império Bizantino, como eu já citei em outros momentos, é considerado o marco final da Idade Média. Então, a queda de Constantinopla, quando a cidade de Constantinopla é invadida pelos turcos otomanos, nós consideramos isso o fim da Idade Média. Já que o Império Bizantino foi um império muito importante na Idade Média e Constantinopla foi a cidade mais importante do período medieval, o fim dessa cidade é considerado um dos marcos que representa o fim do período, né, o fim da Idade Média.
Entre o século IX e o século XI, mais ou menos, Constantinopla passou por um novo auge, né? Constantinopla, o Império Bizantino teve um auge territorial, de expansão territorial no século VI, durante o governo do Justiniano. Depois ela entra em declínio, né? O Império Bizantino entra em declínio, perde muitos territórios. Entre o século IX e o século XI tem um novo auge. A cidade de Constantinopla enriquece, o Império Bizantino enriquece, mas ele não é grande territorialmente. Ele é um reino, né, um império bem pequeno, com poucos territórios. Não é muito maior, não tem, os territórios não são muito maiores do que a própria Constantinopla, ali entre o século IX e o século XI. A partir do século XI há um novo momento de declínio do Império Bizantino e da cidade de Constantinopla, e o Império Bizantino começa a perder territórios, até que no século XV o Império Bizantino é só a cidade de Constantinopla. O Império não tem mais nada, o Império Bizantino não tem mais nenhum território além da própria cidade de Constantinopla. Então o Imperador Bizantino, na verdade, ele é imperador de uma cidade só, que é a cidade de Constantinopla. E em 1453, um povo que está crescendo, e a gente vai falar desse povo em outra aula, que são os turcos otomanos, né? Existem duas etnias de turcos que crescem na Idade Média. Temos os turcos seljúcidas e os turcos otomanos. Ambos são muçulmanos. E nossa próxima aula será sobre o islamismo, será sobre os muçulmanos. Então, os turcos otomanos formam um grande império. Esse império vai crescendo e esse império invade Constantinopla em 1453. E aqui do lado direito a gente tem em cima um quadro mais recente, né, um quadro ali, deve ser do século XVI ou XVII, representando ali as muralhas de Constantinopla sendo destruídas, os soldados turcos invadindo Constantinopla. E aqui embaixo a gente tem um desenho do final da Idade Média representando a invasão de Constantinopla. Como eu disse para vocês várias vezes, a arte medieval não está preocupada com realismo nem com proporção, então parece que os soldados são maiores do que as muralhas, né, nesse desenho de baixo, mas a ideia é só mostrar a invasão, né, os turcos invadindo Constantinopla. Então, em 1453, após diversas invasões que Constantinopla sofreu ao longo de sua história, e ao longo de toda a Idade Média foram muitas tentativas de invasão, todas elas defendidas pelo Império Bizantino, todas essas tentativas de invasão fracassaram. Em 1453, os turcos conseguem derrotar Constantinopla. Então a gente viu que Constantinopla tinha um sistema de defesa muito complexo e muito eficiente, que resistiu por mais de 1000 anos. Mas em 1453, esse império que está em expansão, o Império Turco-Otomano, que era um império muito forte, consegue invadir Constantinopla, e em 1453 acaba oficialmente o Império Bizantino. E com a invasão dos turcos, como eu já expliquei em outros momentos, a cidade de Constantinopla é renomeada, passa a se chamar Istambul, e com o nome de Istambul ela se torna capital do Império Turco-Otomano. E ela é capital do Império Turco-Otomano pelo mesmo motivo que Constantinopla era capital do Império Bizantino, porque ela está numa região estratégica. O Império Turco-Otomano vai dominar, além de Constantinopla, muitos territórios que fizeram parte do Império Bizantino. Então ele vai ter uma configuração geográfica com alguns territórios em comum ao antigo Império Bizantino. Então, ele vai ter territorialmente ele vai ter muitos traços em comum. E o Império Turco-Otomano vai ser um outro grande império que vai durar muito tempo. O Império Turco-Otomano ele começa ali no século XV, né? Em 1453 eles invadem Constantinopla e o Império Turco-Otomano vai existir até o final da Primeira Guerra Mundial. Só depois da Primeira Guerra Mundial que o Império Turco-Otomano deixa de existir. Então ele vai durar aí cerca de 400, quase 500 anos. É bastante tempo. Vai durar quase 500 anos. É um império que tem uma história muito longa, uma história muito grande, né? O Império Turco-Otomano, vocês vão estudar no terceiro ano, o Império Turco-Otomano lutou na Primeira Guerra Mundial, então no século XX ainda tinha Império Turco-Otomano, durou bastante tempo.
E hoje, né, como eu já expliquei, Istambul não é a capital da Turquia, fica na Turquia, a cidade mais rica, mais importante da Turquia, mas não é a capital. A capital da Turquia é a cidade de Ankara. Né? Istambul é a cidade mais rica, mais ou menos como é no Brasil. A cidade mais rica do Brasil é São Paulo, mas São Paulo não é a capital. A capital é Brasília. Mesma coisa da Turquia. A cidade mais rica é Istambul, mas Istambul não é a capital. A capital é Ankara, ok? Vocês vão reparar que esse vídeo é menorzinho, né? Não pega ali 1h40, que seria o equivalente a 2 períodos, ele é um pouco menor. Se a gente tivesse com aulas presenciais, agora eu ia encerrar o Império Bizantino e iniciar o islamismo. Mas eu não vou fazer isso, vou fazer um vídeo para o islamismo na próxima aula. E provavelmente vai ser um vídeo um pouco maior, como esse vídeo ficou um pouco menor. Se na próxima semana a gente continuar com as aulas EAD, vai ser um vídeo um pouco maior. Se a gente já tiver com aulas presenciais, que eu espero que a gente já tenha aulas presenciais, claro que se toda a questão do coronavírus já estiver resolvida, tomara que a gente tenha aulas presenciais, aí a gente vai seguir com o islamismo. Mas enfim, islamismo, cenas dos próximos capítulos, seja aula presencial, seja videoaula, é o nosso próximo assunto, ok? O questionário sobre o Império Bizantino é o mesmo da aula anterior, então esse vídeo e o vídeo anterior são sobre o mesmo questionário que já está lá. O PowerPoint também é o mesmo, esse vídeo e o vídeo anterior são sobre o mesmo PowerPoint que está na aula da semana passada. E aí, qualquer dúvida, vocês podem esclarecer comigo ou através do e-mail ou através do grupo do WhatsApp, ok? Abraços para vocês, lavem as mãos e até a próxima aula.